Esse vídeo é para contar a minha trajetória de como aconteceu ser um ser humano e ter duas carreiras. Eu já vou adiantar que é um papo muito mais filosófico e emocional do que dicas práticas a respeito disso. Não são as ferramentas de organização que vão fazer isso dar certo. Então, eu organizei o fluxo de ideias, apesar de parecer um grande bate-papo sem fim, em como isso aconteceu organicamente, como essas coisas chegaram até mim e como elas foram tomando forma. A partir disso, dividi em dois blocos: a organização pessoal, prática, e a organização emocional, que foi a parte mais complexa e que, enquanto eu não resolvi isso daqui, nada funcionou. São 22 horas e 13 minutos, então eu acabei de sentar aqui, tô tirando o óculos e vou fazer o processo como seria me transformando para um show. Então eu tô com uma maquiagem bem básica, tá vendo? Um rímelzinho, um delineadozinho, coisinha de nada, e vamos evoluir isso enquanto a gente baixa o nosso papo. A primeira coisa que eu quero trazer pra vocês é o seguinte: a dança entrou na minha vida antes da arquitetura. Dezembro de 1997, no meu aniversário de 6 anos de idade, eu fiz uma festa do Aladdin. Não foi da Moranguinho, não foi da Hello Kitty, não foi da Barbie, não foi da Cinderela, foi do Aladdin. Porque eu já tinha essa afinidade. Isso daí já foi no meu primeiro sinal, assim, de gostar da estética, gostar da roupa. Eu lembro que minha mãe fez uma roupinha pra mim, que não era a roupa da Jasmine, porque eu queria uma vermelho com dourado. Aí, com o passar dos anos, lá pra 2000, eu pedi pra minha mãe, eu acho que de Dia das Crianças, o CD Arabian Nights, que tinha aquela música do Khaled, que ficou famosão aqui no Brasil como Khaled. Tinha Habibi, do Amir Diab, que até tocou no Clone depois. Eu vou botar aqui um trechinho, mas bem curtinho pra não derrubar meu vídeo. É disso que eu tô falando. Essas músicas bombaram no cenário pop e eu não sei muito bem qual foi o motivo que isso aconteceu, mas foi o que aconteceu. E mano, esse foi o meu único CD de dança por muitos anos. Eu comecei a fazer dança do ventre e ele ainda era a minha única fonte de música árabe. Eu cheguei a expressar a vontade de começar a fazer dança do ventre pra minha mãe bem antes da idade que eu de fato comecei a fazer aula. Só que isso foi deixando pra lá, assim, não foi levado a sério, acabou que nunca foi concretizado, sabe? Até que, quando a gente se mudou pra Nova Friburgo, em 2005, eu comecei a ter um pouco mais de autonomia, porque era uma cidade de interior, então eu não dependia tanto, assim, de ser levada pra fazer as coisas, eu podia fazer isso a pé. Em dezembro de 2006, eu tinha acabado de fazer 15 anos, eu fui num shopping e passei naquelas lojinhas que vendem incenso, vende uns duendezinhos, vende uns souvenir da China, vende uns balango-dango assim, tipo essas coisas, tipo esse meu cabelo aqui. E aí tinha um cartazinho assim, e tava assim, ó: interessado em fazer dança do ventre, deixe seu nome na recepção. E a gente deixava o nome e o horário de interesse. Eis que, em fevereiro, eu recebo uma ligação. Oi, Manuela, tudo bom? Olha só, você deixou seu nome na lista de interessados por aulas de dança do ventre e a gente vai abrir uma turma. Você tem interesse? Seu endereço, a referência e tudo mais. Gente, é o seguinte, quando você é adolescente, você quer muito uma coisa, você agarra essa coisa. Só que desde o princípio eu sentia dentro de mim que eu queria desenrolar isso e que eu queria me profissionalizar. Eu era uma adolescente com muita sede. O ano era 2007 e eu enfiei a cara na internet pra achar tudo a respeito de dança do ventre. O YouTube não era do jeito que é hoje. Não existia redes sociais como a gente tem hoje. Não tinha Facebook, Instagram, funcionando da forma que é hoje. Então, era um mundo muito distante. Só que com o tempo, a agenda, ela vai acontecendo, né? Então, eu cheguei em Brasília, terceiro ano do ensino médio. Já tava ali sofrendo, né, por ter saído de perto dos meus amigos, ter que me mudar de cidade justo no ano da formatura. E aí eu não sabia onde fazer aula.
E aí eu pesquisei na internet e aí eu comecei a fazer aula numa escola que era só de dança do ventre. E tinham professoras ali que eram pessoas que eu tinha visto lá naqueles sites quando eu só pesquisava e tudo mais. E aí eu lembro que na matrícula a gente preenchia uma fichinha e aí tinha lá: qual o seu objetivo? Eu marquei profissionalização. Essa vontade, ela sempre foi inerente. A primeira coisa que eu me deparei com a vida de ter duas carreiras e me preparar para duas carreiras foi ter que administrar o meu tempo. Eu tive que começar a perceber o que eu ia fazer, quando eu ia fazer, como eu ia fazer. Começar a ver a minha agenda sendo preenchida por duas partes da minha vida que estavam começando a ganhar a mesma importância: vestibular e a dança. Todo esse processo me fez encarar duas sessões muito importantes da minha vida: a minha organização prática, de agenda, de horário, de dias, de dedicação, de quantas horas para isso, quantas horas para aquilo, e a minha organização emocional, que isso vai ficar pro final do vídeo porque ela é mais puxada. Durante o meu cursinho pré-vestibular, foi quando eu fiz o meu primeiro curso profissionalizante em dança do ventre. A gente tinha muitas avaliações e foi o meu primeiro contato com a profissionalização na dança. Então eu comecei a ter um contato com o mercado de fato, assim, com as pessoas, o que elas estavam fazendo, quem eram os profissionais. Esse foi o primeiro momento que eu tive esse baque de ter que organizar a minha vida. E eu fui caminhando pra capacitação profissional, mas sem pensar direito o que eu tava fazendo. Sendo bem honesta, eu só queria saber mais, eu só queria conhecer mais, eu queria chegar em algum lugar, eu não sabia onde. Esse é o problema. Eu não tinha orientação também. Eu tava ali naquela escola, eu via o cartaz no mural da escola, eu olhava lá, perguntava ali na direção, na secretaria, obviamente para vender o curso, elas me explicavam tudo e eu topava porque eu era curiosa e queria fazer, e foram muito bons os cursos, eu não tô reclamando disso, eu só tô dizendo que, como eu não sabia o que eu ia fazer com aquilo, talvez eu tenha aproveitado menos. Então a minha capacitação, ela foi acontecendo meio desequilibrada, porque eu nunca quis dar aula, vamos deixar isso muito claro. Meu foco nunca foi ser professora, apesar de ter amado dar aula e amado as minhas alunas. Essa nunca foi a minha vertente, esse nunca foi o meu objetivo. Eu queria palco, entendeu? E aí, esse foi um conflito sobre o que você quer com isso. Se você vai ter duas carreiras, ou uma carreira que seja, qualquer coisa que você vai fazer na sua vida, é importante você ter em mente o que você quer com isso. E aí a gente entra na pegada da organização emocional. Eu já sabia da possibilidade da carreira internacional, apesar de, na época, eu tinha um feedback um pouco deturpado do que era de fato, o que me atrapalhou muito também nas minhas decisões, porque eu ouvi demais pessoas que não tinham tanto assim a me dizer e não fui procurar as pessoas que poderiam me orientar super a respeito daquilo que eu queria. Eu tava indo no flow padrão da carreira de dança do ventre de Brasília, que não era exatamente o formato que eu queria pra mim, mas era o que tinha. Você precisa se autoconhecer. Terapia é a primeira coisa que você precisa pensar, porque vão aparecer crises. A minha primeira crise foi a respeito de nome. Eu sou de uma geração de bailarina que a gente tinha que usar nome artístico, nome árabe. O propósito era o seguinte: que a sua bailarina não fosse afetada pela sua vida comum. E eu tinha muito incômodo porque, cara, eu sou muito assim, sabe? Eu tô aqui, ó, secando o chão, fazendo maquiagem, falando com vocês. Eu tive que... Eu sofri muito nesse processo de separar. A minha arquiteta não sofre nenhuma consequência pelo fato de existir uma bailarina que também habita o mesmo corpo que ela. Porém, eu fui muito instruída a separar ao máximo a bailarina que existe dentro deste corpo da arquiteta que também habita este ser, e de qualquer traço de personalidade. A questão era essa. Então eu tinha duas contas no Facebook, porque tinha essa coisa, né? Você tinha nome artístico e as pessoas não podiam saber o seu nome real. Eu lembro que eu sofri muito, porque eu queria que as pessoas soubessem dessa troca, dessa ida e vinda, porque eu já via que a minha arquiteta enriquecia a minha bailarina e vice-versa, porque no fim das contas, sou eu. É uma pessoa só. Pois muito que bem, quero postar essa foto aqui no Instagram. Aí eu ia postar no meu Instagram pessoal, aí eu olhava, só que ele ia ser tão legal no meu de dança, só que tem tantos traços da minha vida pessoal nessa foto que ela não pode ser no de dança. Gente, era uma tortura, era uma tortura.
E eu lembro que a única pessoa que foi capaz de justificar isso pra mim foi a minha amiga Patrícia, que na época era Dúnia. A importância de você ter essa divisão é pra você se proteger. Beleza. E aí minhas colegas de trabalho me chamavam de Nadira, minhas alunas me chamavam de Nadira. Só um parêntese. Eu lembro de ter muita dúvida a respeito de nome, porque a minha professora de muito tempo, chamada Ana Luísa, usava o nome dela, Ana Luísa. E Ana Luísa era uma profissional exemplar nas duas carreiras que ela tem, tanto na dela concursada, quanto na dela como professora de dança e como bailarina. E aí, isso que era um chabu, entendeu? Esse que era o ponto de conflito na minha cabeça, porque o meu modelo a ser seguido, que era a minha professora dessa época, não cumpria o principal critério que plantaram na minha cabeça. Isso era muito confuso pra minha mente. Me formei na faculdade. Eu fiquei meio solta, assim, a galera que foi se formando ali junto comigo, a gente foi ficando meio sem o que fazer, foi tentando uns freelas e tudo mais. E nessa época eu já era aluna da maravilhosa musa Luana Caetano. O segundo modelo e referência que eu tenho desde que eu comecei a dançar também usava o próprio nome. Gente, isso bugava tanto a minha cabeça. Finalmente eu brilhei os olhinhos para a carreira internacional e eu vi um caminho possível. Galera, eu tava ali formada em arquitetura, sem ter trabalho em arquitetura, tentando abrir uma empresa de arquitetura, num mercado que não tava lá essas coisas muito bom para arquitetura. E aí, de repente, me aparece a oportunidade de trabalhar com dança, num mercado que estava super aquecido de dança, para ganhar dinheiro com dança e não mexer com arquitetura. Esse momento foi muito complicado porque todas as pessoas me perguntavam: você vai largar a arquitetura? As pessoas assumiam que eu não gostava de arquitetura. Eu teria largado aquela porra daquela faculdade se eu não gostasse de arquitetura, na moral. E eu sempre deixei isso muito claro. Só que a mentalidade social é muito quadrada. Você tem que escolher uma carreira e seguir ela o resto da sua vida, senão você é um fracassado. Talvez você tenha uma chance de mudar de vida lá na frente, quando você se aposentar. Você vai ter o direito de usar a sua aposentadoria para investir em novos ares, porque você já chegou no estágio da vida que quer experimentar coisas novas lá depois dos 50. Eu nunca aceitei esse critério, nunca. Que história é essa da gente ter que gastar a vida toda com a mesma coisa, não poder mudar de ideia? E o fato de mudar de ideia, tipo, parece que o primeiro deu errado. Não, gente, as coisas duram o tempo que elas têm que durar, sabe? Você já parou pra pensar qual é a sua missão, a sua visão e os seus valores como indivíduo? Qual é o seu propósito de vida? O que você quer fazer na sua vida? Você encarnou nessa terra para... É essa pergunta que eu tô querendo responder, entendeu? Gente, eu estou fazendo um recorte da minha vida, do meu privilégio, tá? Eu tenho um recorte muito privilegiado, que eu não precisei trabalhar enquanto eu estudava. Eu não precisei escolher uma carreira que fosse me dar um emprego imediato porque eu precisava me sustentar, tá bom? Eu estou fazendo o meu recorte de vida extremamente privilegiado. Voltando. Quando eu me vi nessa situação de ter que escolher, poxa, você vai largar a arquitetura, você não gosta de arquitetura. Se as pessoas soubessem o mal que elas fizeram na minha cabeça com isso, elas não iam se importar, porque as pessoas não se importam muito com essas coisas. A questão é a seguinte, isso me congelou de um jeito. Eu não me sentia no direito de, em um momento da minha vida, viver uma parte, para em outro momento da minha vida viver outra parte. Porque digamos que eu tivesse pensado, realmente, estou abandonando a arquitetura, não vou abandonar, vou ficar aqui no Brasil, não vou aceitar este contrato internacional e ganhar em dólar, em plena crise econômica e podendo fazer um puta pé de meia, pra ficar aqui e seguir a escolha que eu fiz. Eu ia ficar aqui e não ia dar em nada. Eu não estaria fazendo arquitetura de qualquer forma, mas isso me machucou tanto que eu não consegui viver nenhum dos momentos da minha vida. 2016 foi um ano muito sofrido, porque eu fui pra lá realizar o sonho que eu tinha desde os meus 15 anos de idade. Embarquei pros Emirados com o coração super dividido. Eu não consegui me dedicar pra ser uma bailarina 100% porque eu tava sempre com aquele fantasminha, com aquela vozinha
de todo mundo que fez o favor de me aterrorizar com essa história de que eu estava abandonando a arquitetura. A cobrança externa é foda. Então, se você pretende se realizar na multiplicidade que você é, seja várias carreiras, seja várias áreas de atuação, seja infinitos hobbies, seja o que for, esteja muito preparado para essa cobrança externa da decisão irrevogável e da impossibilidade de alternância. Lembra que eu precisava organizar os momentos do meu dia? Que eu ia pra aula, daí eu ia comer, daí eu ia pra aula de dança, daí eu ia ter o cursinho pra vestibular, daí eu ia estudar, daí eu ia alongar. Sabe essa divisão na célula micro de tempo, que é o dia e semana, cronograma, agenda? Essa mesma divisão você pode fazer no macro do tempo da sua vida. Porque as pessoas queriam que eu batesse o martelo dizendo, realmente, não sou arquiteta, nunca mais serei arquiteta. Pra quê? O que isso ia mudar na hora de ser bailarina? E o que vai mudar o inverso quando eu decidi voltar pro Brasil? As pessoas vivem perguntando por que eu deixei a dança, quando que eu vou voltar, se eu vou voltar. Eles não são influentes no sentido de um só pode acontecer na negação do outro. Claro que não. A gente precisa ter maturidade para definir pausas, que foi o que eu tive em 2017. Eu tive uma outra percepção trabalhando com dança do ventre em países árabes. Eu lembro que eu cheguei pro meu primeiro contrato em Abu Dhabi e o meu gerente perguntou, e aí, querida, você tem alguma preferência de como vai te apresentar? Daí eu falei pra ele que eu tinha um nome artístico. Ele, não vai funcionar. Senhoras e senhores, a bailarina Manuela. Eu entrei e falei assim, peraí, quem é que tá dançando? É a Manuela? É a Nadira? E aí, quando eu completei 10 anos de dança nos países árabes, eu pude entender que sim, quem dançava era a Manuela. A mesma que fez arquitetura, a mesma que fez a festa do Aladim, a mesma que mudou pro Egito em 2015 pra morar, pra ver de qual é. Porque é sempre uma pessoa só. Porque todas essas coisas fazem parte de mim. Eu não tô fazendo uma apologia a não ter nome artístico, não é isso. O que eu tô dizendo é que a gente não tem essa necessidade de cortar extremamente segmentadas as áreas da sua vida e não poder misturar de jeito nenhum, pelo amor de Deus. Eu ainda tenho redes sociais de dança e minha rede social pessoal. Por quê? Agora sim faz sentido essa questão de público. O clique tá na questão de eu não preciso privar a bailarina de ser alguém com história, um background, de ter feito faculdade, de ter relacionamento, de conhecer pessoas, conhecer lugares, ter preferências, ter posicionamento, ser feminista, ser um bandista, ter um escritório de arquitetura e também dançar. No começo de 2017 teve o Ramadã, né? E no primeiro Ramadã eu voltei pro Brasil, fiquei aqui um tempo. E aí eu fui digerindo essa ideia sobre essa divisão do que fazer e quando fazer. Eu vi que eu ia precisar ter mais tranquilidade no meu coração a respeito das minhas escolhas. E que independente de como as pessoas iriam interpretá-las, eu precisava saber o que elas significavam. Naquele ano, eu tava decidindo embarcar pra ir pra lá, me dedicar somente à dança. Por um tempo. Porque a dança é como se fosse ter um filho. Se eu quero ter um filho, eu não posso esperar fazer 70 anos pra daí tentar engravidar. Existem coisas que dependem de um certo período biológico. Hoje em dia eu não tenho mais o joelho e a lombar da Manuela que embarcou pra fazer o primeiro contrato. Eu parei, eu tirei do meu coração essa cobrança, essa exigência de ou um ou outro. E quando você escolhe um, automaticamente você definiu que nunca mais vai mexer com outro. Cara, você vai sentir. Mas a dica mais importante e fundamental e objetivo desse vídeo de 200 horas é: tenha autoconhecimento e escute a você em primeiríssimo lugar. Tá. Por que que então eu te contei toda a minha história pra chegar a essa conclusão tão fácil? Vocês notaram que na minha história a confusão só começou a acontecer quando eu comecei a ter que prestar contas a respeito do que eu estava fazendo? Porque quando eu quis uma festa do Aladim, ninguém me perguntou se nunca mais eu ia brincar de Barbie. E quando eu quis um CD Arabian Nights com 9 anos de idade, ninguém perguntou se eu nunca mais ia ouvir Chiquititas por causa disso. E daí eu tinha um questionamento a respeito do nome porque eu já não gostava de ter que prestar essa conta. E essa questão do nome foi a primeira cobrança externa que apareceu. Tem muito mais a respeito da cobrança dos outros nessa dificuldade em se ter duas carreiras do que na parte prática mesmo. Ter duas carreiras significa que você vai ter uma dedicação profissional em dobro, provavelmente. Que terão momentos que você vai ter que escolher
entre poder estar no Brasil e investir no seu escritório para poder estar no país de origem da dança que você está trabalhando, ou enfim, no país que é referência da sua outra carreira para poder investir nela, sim, você vai ter que fazer essas escolhas. Se ter 2 carreiras fosse tão impossível, nenhuma mulher que tem filho poderia trabalhar. Porque eu te garanto que ter um filho dá muito mais trabalho, te consome muito mais. É uma dedicação e é uma escolha muito maior, muito mais séria, muito mais comprometedora do que uma carreira. Todas as pessoas que me abordaram querendo saber sobre essa situação de ter mais de uma carreira estavam muito mais angustiadas do que desorganizadas. E é isso, olha, eu de coração, eu espero que tenha sido útil. Seria muito irresponsável da minha parte dizer que ai, vai, você é capaz de blá blá blá. Não, não é isso que eu tô querendo dizer. Inclusive, eu sou contra esse tipo de discurso, mas eu sou muito contra também a essa fatalidade da decisão. Se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal, deixa o seu joinha, comenta aí o que você achou da minha louca jornada, da minha odisseia a respeito disso, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!